Oi, gesseiros e gesseiras! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gesseiro Empreendedor. Eu sou a Laís Fernanda, especialista em administrar empresas de gesso. E o tema do nosso episódio de hoje é: quando você deve começar a expandir a sua empresa de gesso? Pois bem, esse tema é super interessante. Eu tenho recebido várias perguntas no inbox de como fazer, por onde começar, qual é o momento certo de fazer. E eu vou trazer algumas diretrizes para vocês, vou dar um norte para vocês, mas a decisão é sua, de dar o próximo passo, de se dispor a estudar, a planejar, a desenhar o seu futuro e o futuro da sua empresa de gesso, né? Que é o nosso objetivo aqui com o Gesseiro Empreendedor. Bom, eu vou trazer um pouquinho da minha história para contextualizar para vocês qual foi a virada de chave que eu tive para expandir a minha empresa. Eu comecei ela em 2010, agosto de 2010. Eu tinha apenas 18 anos. Não tinha muitos conhecimentos, não tinha muitos recursos, né? Com 18 anos a gente não tem praticamente nada na vida, é tudo muito bem regrado pelos pais ainda, né? É difícil a gente ter essa noção de mundo, essa visão do empreendedorismo, né? De dar o próximo passo, de se arriscar um pouco no mercado e de dar a cara para bater num universo completamente masculino. E foi lá em 2010, com um pouco de medo, acanhada, poucos recursos, né? Com poucos fatores favoráveis ao início da minha trajetória, mas eu não desisti. E eu estou aqui para provar para vocês que tudo isso é possível, né? Você só precisa virar a chave. E então, em 2010, a construção civil estava no auge, né? Muitas pessoas investindo, até pessoas que nunca trabalhou com a construção civil em 2010, devido ao mercado super aquecido, começou também a investir neste segmento. Às vezes tinha um pouquinho de dinheiro guardado aqui, juntava com mais um sócio ali, construía uma casinha e vendia. O governo injetou muito dinheiro na Minha Casa Minha Vida, né? Era o governo Lula, no caso. Não vamos entrar no mérito se foi bom, se foi ruim, a quem goste, a quem não goste, mas no momento era o governo Lula, né? Eles tinham investido muito dinheiro, né? Liberaram muitas verbas para o Minha Casa Minha Vida e a construção civil aqueceu loucamente. E eu aproveitei a oportunidade desta onda e me ingressei no mercado também. Com o passar do tempo, as coisas foram dando uma esfriada e voltando à rotina normal. A construção civil já não estava tão disparada mais. Veio a crise de 2014 e eu senti muita dificuldade. Eu estava grávida. Meu pai trabalhava na empresa comigo. Ele saiu em 2013, outubro de 2013. E eu me engravidei meados de 2014. E a crise estava terrivelmente terrível, né? Ficou redundante. E o nosso mercado foi afetado, né? A construção civil foi afetada de forma significativa. Uma recessão muito grande, as pessoas começaram a economizar, né? Em todo período de crise, o que mais acontece é a recessão. E os investidores tiraram um pouco o pé do acelerador. E a design sentiu muito, porque as pessoas que estavam necessitando de gesso neste momento queria preço, simplesmente preço, nada mais. E eu tinha uma estrutura diferenciada para oferecer para os meus clientes, porque eu não sou a gesseira que sobe em cima do andaime, que atende o cliente, que faz a compra, que executa. Eu tinha a minha equipe de mão de obra. Então, o meu custo já era muito alto, né? Nós já tínhamos um custo elevado e eu precisava manter esses custos. Então, a nossa tabela não é uma tabela comum de mercado, porque a nossa estrutura é diferente e essa estrutura custa.
E essa estrutura deve ser repassada ao cliente. A gente dilui, né, por preço de metro quadrado. E então a gente tem uma tabela diferenciada do mercado. Não é que somos o mais caro nem o mais barato, tá? Nós temos uma tabela diferenciada por conta da nossa estrutura ser mais cara. A gente não consegue operar, a gente não consegue trabalhar, né, com a mesma margem e com os mesmos valores de mercado de um gesseiro. A estrutura dele é diferente. E tudo isso acarreta, né, no preço final do produto. Então, todo mundo querendo preço mais barato, preço mais barato, preço mais barato. Ah, encontrei um preço mais barato, preço mais barato. E todo mundo só preço. A gente foi perdendo o mercado significativamente, né? Nós chegamos a faturar 12, 15 mil reais num mês, né? Faturava muito abaixo do esperado, a gente começou a fechar no vermelho. Eu estava grávida a ponto de ganhar bebê e a minha empresa afundando. A crise, concorrência com preços diferenciados. E foi aí que eu virei a chave, que eu precisava mudar a minha estratégia. Eu precisava dar um up na minha empresa para que a gente não fechasse as portas naquele momento. Então, eu comecei a me especializar em grandes empresas, em grandes construtoras e incorporadoras. Por quê? Qual foi a minha tomada de decisão para esta estratégia de operação naquele momento? Como eu não consigo competir com os gesseiros autônomos, os gesseiros que próprio executa, próprio atende e próprio faz todo o processo, né? Eu tenho motorista, gerente, tenho administrativo, tenho contábil, existem departamentos separados dentro da empresa e tudo isso gera custo. Eu precisava de começar a conversar com pessoas que tinham a mesma visão e que necessitava da minha estrutura para atendê-los. Então eu comecei a fazer treinamentos com a equipe, eu comecei a investir, né, para me apresentar, para me expor para o mercado de grandes construtoras e incorporadoras, porque ali eu iria conseguir agregar ao meu produto valor. E aí eu não estaria mais brigando simplesmente por preço, né? Porque preço é uma coisa e valor é outro. Vocês conseguem perceber? O preço é aquilo que você paga, né? Ah, quanto custa isso? Qual que é o preço disso? Ah, 10 reais. O valor não. O valor da marca, da marca da sua empresa de gesso, às vezes é imensurável. Quanto custa a marca da Coca-Cola? A gente tem noção de quanto custa? Quanto custa o nome de uma marca famosa? Qual é o valor dela? E aí você consegue perceber a diferença e preço. Entende? Quanto custa uma garrafa de Coca-Cola? 10 reais. Qual é o valor da marca Coca-Cola? Qual é o valor da marca Nike? E aí você agrega várias coisas. Você agrega qualidade, você agrega presença no mercado, você agrega preferência, atendimento, disponibilidade, né, de encontrar esses produtos. Então, eu comecei a agregar, certo? Eu comecei a me mostrar para o mercado que necessitava do meu valor. Tem uma história que é super interessante de um menino que ganhou um relógio super antigo do vô. E ele foi no ferro velho, levou o relógio, o vô falou pra ele, leva o relógio naquele ferro velho e vê quanto eles pagam no relógio. E aí o menininho foi lá empolgado e falou, vô, eles falaram que esse relógio é muito velho, paga uns 15 reais só. Ah, que bom. Leva numa relojoaria e vê quanto a relojoaria paga neste mesmo relógio. E aí o menino correu lá na relojoaria. Ah, vô, eles pagam quase 100 reais no relógio. Diz que dá para dar uma reformada e que daria para vender o relógio. E aí, por fim, o vô falou ao menino, leva este relógio em um colecionador de relógio. Vamos ver o que ele paga por este relógio. E aí o menino foi todo empolgado e falou, vô, eles pagam quase 2.000 no relógio, como assim? É aí que está a diferença.
Percebe? A diferença de onde você está oferecendo o seu produto. É o mesmo relógio. É o mesmo relógio que foi no ferro velho, é o mesmo relógio que foi na relojoaria e é o mesmo relógio que foi para o colecionador. Percebe que cada um tem uma percepção de valor diferente do mesmo item? E talvez isso esteja acontecendo com você e com a sua empresa. Talvez você está estagnado, está estacionado no tempo, sem dar o próximo passo, sem expandir a sua empresa de gesso. Talvez simplesmente porque você não está oferecendo ela para a pessoa certa, mostrando as suas qualidades, os seus valores, né? A sua credibilidade para as pessoas certas. E desde aí, então, a gente começou um processo de expansão gigantesco que eu virei a chave, né? E percebi naquele momento que eu estava oferecendo a minha empresa, a minha prestação de serviço no lugar errado e para as pessoas erradas. E aí eu não conseguia dar o próximo passo. E aí eu não conseguia crescer e expandir a minha empresa. Você já parou para pensar que talvez você tenha errado no mesmo lugar, no mesmo ponto aonde eu errei? E eu estou aqui para encurtar os caminhos. Ai, como eu queria que alguém tivesse me trago todos os processos e procedimentos há 13 anos atrás. Com certeza eu já estaria faturando 7 dígitos, né? E eu estou aqui para compartilhar tudo isso com vocês. O meu objetivo é ajudar a você a estruturar a sua empresa para que você também fature 6 dígitos por mês. E não é impossível. Pode ter certeza. Se alguém me contasse isso lá atrás, eu também não acreditaria. Mas algumas pessoas começam o processo de crescimento e elas erram em alguns pontos muito específicos. Eu percebo que às vezes na aflição e na afobação de fazer as coisas acontecer, né, de dar o próximo passo, a gente acaba às vezes quebrando, falindo e perdendo o mercado. Quando eu utilizei da estratégia de mudar o meu nicho, quando eu decidi que iria atender grandes construtoras e incorporadoras, eu precisei me planejar. Eu precisei me organizar para dar este próximo passo. Eu precisei de equipe treinada, eu precisava de uma equipe que vestisse a camisa e que realmente fizesse as coisas acontecer. Por quê? Eu precisava de prova social. Para mim dar a cara a bater lá fora, para mim mostrar a minha empresa de gesso para outras empresas, para outras construtoras e incorporadoras, eu tinha que fazer o dever de casa com excelência. Eu não tinha margem para erro naquela obra. E eu me dediquei como nunca, como bebê pequena. Eu me dediquei como nunca em toda a minha carreira. Porque eu percebi que eu tinha muito mais potencial e que eu poderia chegar muito mais longe do que eu imaginava. Só que eu não tinha ainda processos e procedimentos. Eu fui criando, eu fui desenhando etapa por etapa. Eu fui testando o que dava e o que não dava certo. Eu fui percebendo até onde a minha empresa de gesso poderia ir para ter margem, ter excelência e conseguir a prova social da minha empresa para que eu conseguisse conquistar o meu próximo cliente grande. Você tá achando que é só bater lá na porta? Oi, tudo bom? Eu trabalho com gesso, posso fazer esse prédio gigante aqui para você? Ah, mas que experiência que você tem? Me conte um pouco. Ah, não, eu tô começando agora, eu não tenho muita noção, mas eu quero muito te atender aqui. Eu quero muito fazer essa obra grande para você.
Percebe que a gente não... qual que é a probabilidade de conseguir isso? Ela é muito pequena. Então eu precisei estudar, eu precisei aprender, né, a conversar, a argumentar com o cliente. Eu precisei mostrar o meu valor para o cliente. E ele percebeu. E aí foi a grande virada de chave. Então, qual é o melhor momento para você expandir a sua empresa de gesso? Já parou para pensar nisso? Qual é o seu próximo passo? Qual é a próxima fase para a qual você precisa se planejar? Em qual dos momentos, em qual dos processos você se encontra hoje? Essa é uma análise super, né, pessoal, tá? Eu, infelizmente, não consigo te ajudar. Eu vou te trazer alguns nortes para você começar, né, a utilizar essas referências como termômetro, tá? Por exemplo, a sua taxa de conversão de cliente tá boa? A quantidade de cliente que você atende, a quantidade de cliente que você fecha, que fecha a obra com você, tá legal? Você tá com a equipe ociosa ou com a equipe muito apertada? Qual que é o seu prazo de execução hoje? Eu fui na sua empresa fechando serviço com você hoje. Qual que é o seu prazo de execução? 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias? Qual que é o seu prazo hoje para executar a obra? Se você tiver para atender o cliente depois de amanhã, você está precisando reforçar as suas vendas. Por quê? Numa próxima pedalada, né, dessa, se o cliente não tiver com a obra liberada dali 2 dias, alguma parte da sua equipe vai parar. Ou você vai parar. E isso significa deixar de ganhar. Se você tá com uma agenda muito extensa e com um prazo de execução muito longo, significa que você está precisando contratar. Na época em que eu optei por utilizar esta estratégia de me distanciar da concorrência informal, em que eu optei por me distanciar da concorrência informal, eu não tinha muitos recursos financeiros, né? A gente estava num momento de recessão gigantesco. Eu precisava de profissionais capacitados, engajados e motivados. E eu dei o meu sangue naquela obra. Eu estava lá todos os dias. Eu fazia questão de conversar com a equipe todos os dias. Eu fazia questão que o engenheiro da obra me visse todos os dias. Por quê? Porque aquilo lá tinha que dar certo. Aquela execução não tinha margem para erro. Não que as outras têm, mas eu estava arriscando tudo naquele momento. Percebe? Eu estava com um pouco de medo, não vou mentir. O medo é natural do ser humano. O medo é um sinal de alerta do nosso cérebro, né? Que todas as vezes que a gente se aproxima de qualquer novidade, de qualquer situação que nos traga um pouco de risco, ele nos paralisa. É natural do ser humano o medo. E foi aí que eu me dediquei ainda mais. Eu driblei o meu medo, eu estudei sobre o que eu estava fazendo. Qual era a melhor maneira de eu engajar minha equipe? Qual era o melhor que eu poderia fazer naquele momento? Então, algumas pessoas começam o processo de crescimento. Até começa. Mas elas erram no meio do caminho. E esses erros, muitas das vezes, podem ser fatais. Não adianta você querer crescer. Ah, porque agora eu vou crescer. A Laís falou que eu tenho que crescer agora. Eu preciso crescer a minha empresa. Sem estrutura, sem planejamento, sem processos, aquela bagunça. Você está fadado ao fracasso. Senta, perceba o seu mercado, perceba qual é a realidade da sua empresa de gesso. Não adianta você hoje comparar o meu espetáculo com os meus bastidores, com os seus bastidores.
Você tem que comparar os seus bastidores de hoje com os meus bastidores de 2014, que foi quando eu virei a chave e percebi que eu poderia dar o próximo passo. E não tô falando que você tem que atender grandes clientes ou grandes construtoras, não. Talvez não é o seu nicho de mercado. Você pode, por exemplo, ter 10 gesseiros e que cada um deles entrega 10 mil de execução por mês. Eu não sei a que distância você está de tudo isso. Eu não sei a que distância você está de ter 10 gesseiros na equipe. Ou você pode ter, por exemplo, 20 gesseiros que te entrega 5 mil. Tudo é matemática. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é o próximo passo que você precisa dar, né? O meu objetivo é ajudar a vocês estruturarem a sua empresa de gesso para que ela fature os 6 dígitos. 6 dígitos significa 100 mil por mês. Se você tiver 10 gesseiros e cada um te entrega 10 mil de prestação de serviço por mês, bingo, você bateu a meta. Próximo nível, vamos lá. Percebe que nós estamos o tempo todo em constante crescimento? Aonde você quer estar daqui 5 anos? Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é a meta da sua empresa de gesso para daqui 5 anos? Eu já tenho a minha. Eu tenho a minha desse ano, eu já tenho a do ano que vem, né? E não é assim, eu vou sentar agora e fazer as metas para daqui 10 anos. Não. Eu salvo em notas do meu celular e cada hora que me vem um flash ou me vem uma ideia, eu corro lá, escrevo. E aí, quando eu volto para o escritório, quando eu tô lá no meu ambiente de trabalho, eu analiso, eu percebo se aquilo faz sentido, se aquilo é alcançável. Não adianta você colocar meta que você tem que faturar R$100 a mais mês que vem, porque é uma meta muito fácil. Mas não se cobre uma meta de 100 mil a mais mês que vem. Percebe que você não tem musculatura, não tem estrutura para isso ainda.